Bem, meus amigos, esse é o vídeo mais difícil e mais polêmico que eu faço aqui nesse canal durante os 3 anos que eu posto conteúdo. Eu tenho 31 anos de idade, comecei a acompanhar o futebol com mais afinco, comecei a olhar para o futebol de uma forma mais profunda durante os meus 10, 11 anos de idade, entre os anos de 2002, 2003 e 2004. Foi o período que eu comecei a acompanhar futebol e foi o período em que eu mais me aprofundava com questões relacionadas a futebol. Mas conforme a vida vai passando, a gente vai assumindo responsabilidades, a nossa cabeça muda, a gente amadurece e eu não vou mentir para vocês que eu já não acompanho e já não tenho mais o mesmo olhar apaixonado que eu tinha pelo futebol que eu tinha naquela época. O olhar não é mais o mesmo. Eu já sei como o futebol funciona, eu sei como funciona a cabeça dos dirigentes, dos treinadores e dos jogadores. Eu não acredito nessa coisa do amor à camisa, que o jogador ele tem um amor incondicional pelo clube, que ele tem um amor assim que ele é apaixonado, que ele sofre, que ele vibra com as vitórias, mas eu não acredito que o jogador ele sofra com a derrota como muita gente pensa. Então eu não tenho mais esse olhar romântico que eu tinha no futebol. Eu não tenho mais esse olhar nos tempos de hoje. E quando eu comecei a acompanhar futebol, o time da moda era o Santos de Diego, de Robinho. O grande time daquela época era o Santos. Apesar de 2003 teve o Cruzeiro, né? O Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, Alex, David, Edu Dracena, Cris, enfim, aquele timaço do Cruzeiro de 2003, mas o grande time do período que eu comecei a acompanhar o futebol foi o Santos entre 2002 e 2004, que foi o Santos de Diego, de Robinho, de Elano, Paulo Almeida, Renatinho, Alex, André Luiz, Fábio Costa. O grande time era o Santos e por conta disso, um dos meus ídolos de infância é o Robinho. Entendeu? Eu comecei a acompanhar futebol, quando eu comecei a acompanhar futebol mesmo com profundidade, mesmo não sendo santista, mas um dos meus grandes ídolos no futebol foi o Robinho. Que as lembranças que eu tenho do Robinho é as 8 pedaladas em cima do Rogério no Morumbi, o Robinho que arrebentou na Libertadores de 2003, apesar do Santos não ter ficado com o título, que jogou muito naquele ano de 2003, mas aquele time do Cruzeiro era uma máquina, e o Santos teve problemas, né, durante o campeonato. O Santos ele perdeu o Maurinho por Cruzeiro e o Santos não conseguiu acertar ali na lateral. O Santos perdeu o Alberto no final de 2002, aí Ricardo Oliveira veio, começou a fazer muitos gols, mas aí foi embora, e o Santos não terminou o ano de 2003 sem camisa 9, acabou não sendo campeão. E aí veio 2004, né? 2004 o Santos fez um bom campeonato paulista, mas aí tomou uma goleada inexplicável para o São Caetano, que mostrava ali que o trabalho do Leão estava desgastado. Aí veio o Luxemburgo, o Luxemburgo ele começou uma reformulação ali no começo do Campeonato Brasileiro de 2004. O Santos começou muito mal aquele campeonato, mas aí o Luxemburgo fez uma reformulação, trouxe o Paulo César, trouxe o David, veio o Zé Elias, veio o Paulo César na lateral direita, e aí ali, a zaga meio capenga com Ávalos, com o Leonardo, o Santos se acertou, e contando com o tropeço do Atlético Paranaense, o Santos conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, e o Robinho naquele campeonato destruiu. Ele e David era uma dupla de ataque, meu amigo, assim, era uma puta dupla de ataque, uma dupla, né, que, assim, eu lembro de um jogo contra o Paysandu na Vila Belmiro. Esse jogo foi 6-0, cara, aí o Robinho e David brincando, assim, entendeu? A facilidade de fazer os gols, né, e teve o sequestro da mãe do Robinho, aí foi aquele drama todo, mas aquele jogo em São José do Rio Preto contra o Vasco, né, que ali, eu mesmo não sendo santista, me emociono quando eu falo daquele jogo, porque foi uma das coisas mais lindas do futebol. Ele fazendo gol de cabeça, aí ele levanta a camisa, mostra a foto de Nossa Senhora Narciso, e aí o Ricardinho faz o segundo gol, né? E aí foi sensacional aquele ano, né? Fechar com chave de ouro aquele brasileiro de 2004. E aí começa 2005, o Robinho vai pro Real Madrid, tem uma briga ali com o Marcelo Teixeira e ele vai pro Real Madrid. Mas em 2010 ele volta. 2010 ele volta com direito a Charlie Brown na Vila Belmiro.
e direito a gol de letra no São Paulo. E quem acompanhou o Santos 2010, naquele primeiro semestre de 2010, foi outro timaço, né? Foi um dos melhores times que eu vi jogar. Foi aquele time do Santos. Era covardia demais aquele time jogando. 6-3 no Bragantino, 9-1 no Ituano, 10-0 no Naviraense, 8-1 no Guarani. Eu acho que não teve, o Santos não ganhou um jogo de 7. Mas aí teve 6-3 no Bragantino, 5-0 no Barueri, só goleada. Teve 3-0 no São Paulo, na Vila Belmiro. E assim, aquele time do Santos 2010 foi um dos melhores times que eu vi jogar, sem sombra de dúvida. Posso até escalar para vocês. Era Felipe no gol, era Maranhão na lateral direita, Edu Dracena tinha se machucado, jogava Bruno, Rodrigo e Durval e Léo na lateral esquerda. Aí vinha Arouca, Wesley e Ganso. No ataque, Robinho, André e Neymar. Aquele timaço de 2010. E aí 6 meses depois o Robinho foi para a Copa do Mundo como jogador do Santos. E aí ele voltou para a Europa. 2015 ele voltou e o Santos ganhou um campeonato paulista que o Santos começou totalmente desacreditado, perdendo jogador para Palmeiras, perdendo jogador para Corinthians. Arouca foi para Palmeiras, Aranha foi para Palmeiras, o Santos perdeu quase o time todo. Edu Dracena foi para o Corinthians e o Santos ali, o Modesto Roma assumindo, o Santos sem eira nem beira. E aí o Robinho voltou, fez a dupla de ataque com o Ricardo Oliveira, reeditou a dupla de ataque da Libertadores de 2003 e o Santos ganhou o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, jogando na Vila, nos pênaltis, uma decisão dramática, e o Santos conseguiu ser campeão. Então, assim, esse episódio da prisão do Robinho, ele me deixa muito triste, porque o Robinho é um dos meus ídolos de infância, sem dúvida nenhuma. Ídolo de uma época que eu comecei a acompanhar futebol. Então essa prisão do Robinho, ela me deixa muito triste. Lógico que ele tem que pagar pelo que ele fez, né? O que ele fez foi inadmissível e a forma como ele lidou com a situação foi uma forma horrível, né? Uma forma, né, não é digna de um ser humano. E ele tem que pagar pelo que ele fez de fato, tem que cumprir a pena dele, que isso seja feito dentro dos trâmites legais, que ele não tenha nenhum privilégio, que ele seja tratado como um cidadão normal. Mas é fato que, assim, a prisão do Robinho me deixa muito triste, porque ele ainda é um dos meus ídolos de infância. O Robinho, para mim, é um ídolo e sempre vai ser. Mas o cidadão Robson de Souza, assim, eu considero uma criatura abominável. E para mim o que fica do Robinho é o atleta. O cidadão eu não quero nem saber, nem me interessa, e que ele pague pelo que ele fez. É isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi tenso, foi polêmico, mas eu precisava falar sobre isso. Beleza, galera? Um abração, fique com Deus e tchau, tchau.